O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No trecho que hoje nos é oferecido, pela sabedoria de Deus e pela delicadeza da Igreja, os Atos dos Apóstolos, está escrito no versículo 21 que os discípulos voltaram das cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Os Atos dos Apóstolos são um relato mais ou menos romântico, mais ou menos dramático dos primeiros desafios da Igreja. E aqui vemos que o amor de Cristo, que impulsiona o coração dos discípulos, vai os levando para lá e para cá, dando como garantia a perseverança, não obstante não lhes conceda vida fácil. Indo para Listra, Icônio, Antioquia, num retorno, à semelhança do pulsar de um coração, que precisa experimentar as suas sístoles e as suas diástoles. O início da Igreja comporta as suas tensões. O amor que leva para frente no desejo de apaixonar a Cristo, assim como nos faz recordar Santo Agostinho, que apaixonar-se por Cristo é o maior dos romances, mas, ao mesmo tempo, tendo que experimentar nas tensões internas e externas, já que nem mesmo os discípulos, num primeiro momento, conseguiam entender a profundidade daquilo que estavam anunciando. Estamos às portas do capítulo 15, onde há de se dar a reunião de Jerusalém, que irá ser determinante para o destino da Igreja. Nós devemos anunciar o Evangelho aos pagãos ou não? Trata-se de uma boa nova dada aos judeus, ou aqueles que não são judeus devem tornar-se primeiro judeus para depois tornarem-se cristãos? Ou seja, o Evangelho floresce também num contexto de tensão, porque o amor que será indicado no Evangelho, que é experimentado nos Atos dos Apóstolos e na vida de cada um de nós, não é verdade? É aquela realidade doce nos lábios, mas amarga no estômago. É muito fácil, quando nós estamos encantados com alguém, dar-lhe as juras do amor proibido, mas com a obediência diária, o cansaço e a rotina, nós vamos tendo que digerir num casamento, numa obediência diária, silenciosa, dando ao outro o privilégio da escuta, tendo com quem nos mata a lealdade, o que significa aquilo que os nossos lábios juraram e que devemos de sustentar com a nossa vida. Assim também é os Atos dos Apóstolos, quando se diz que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma, tomemos consciência que há romance, mas também há drama, para que todos nós nos inspiremos. Este, inclusive, é o intuito desta primeira leitura oferecida a nós, pela sabedoria de Deus e a delicadeza da Igreja. Aqueles que voltam de Listra, Icônio a Antioquia, fazendo o movimento reverso da expansão, voltando à origem, encorajam os discípulos a permanecerem firmes na fé, dizendo: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. É uma palavra de encorajamento, de exortação a permanecermos firmes na fé, porque o que a vida quer de nós é coragem. Já lembrava Guimarães Rosa. E nós que agora temos a oportunidade
de ter na Igreja Católica a tessitura de uma melodia agostiniana, não é? Agora há pouco, o Papa Leão XIV, no início do seu pontificado, dizia que os cardeais, na diversidade das melodias na Igreja, afinaram uma nota uníssona, não é? Ao escolherem como sucessor do apóstolo Pedro. Agostinho diz, nessa consciência de que temos que ser firmes na fé, que a esperança, estamos no ano da esperança, precisamos de esperança, deixemos o pessimismo para tempos melhores. A esperança tem sempre duas filhas, uma é a indignação e outra a coragem. A indignação é não aceitar as coisas como elas estão, e a coragem é aquilo que nos move a transformá-las. Nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos exortam a permanecermos firmes na fé, tendo esperança, não aceitando as coisas como elas estão. É preciso ter uma justa indignação diante das próprias faltas e dos limites deste nosso tempo presente, mas também é preciso ter coragem para mover na direção daquilo que precisa ser mudado. Aqui poderíamos dizer que os apóstolos estão exortando aquela comunidade, hoje, nesta manhã, cada um de nós, a termos resiliência. Mas é muito mais que resiliência, porque resiliência, às vezes, pode significar que a gente aceita, que a gente se ajusta a essa ou aquela situação. Não. O que está aqui nos Atos dos Apóstolos, e que é um convite a cada um de nós, é vivermos num estado de tensão produtiva. O que isso significa, não é? Tensão produtiva significa ter a capacidade de perceber que os momentos difíceis da nossa vida podem dar à luz a criatividade, e de que, às vezes, uma oposição, uma decepção, quando o destino não tem um compromisso com aquilo que a gente idealizava, a gente pode ter a oportunidade de encontrar uma outra direção. Abre-se a nós uma outra porta. Aliás, inclusive, os Atos dos Apóstolos, no versículo 27, falam que Deus abriu aos gentios a porta da fé. E aquele que abriu a porta da fé é o que concede, versículo 22, a firmeza. Nós sabemos em quem temos crido. Até mesmo alguém que não tem fé, aqui citando o filósofo Friedrich Nietzsche, entende a importância da perseverança. É Nietzsche quem vai dizer que quem tem por que viver suporta qualquer como. Quer dizer, se a vida tem sentido, se tem razão, a gente suporta qualquer como. Tanto mais nós que temos fé, que sabemos que a garantia de nossa vida é o amor e a graça de Deus. E é o mesmo Nietzsche quem vai dizer que, às vezes, é preciso trazer um pouquinho de caos, um pouquinho de confusão dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Por isso, não negligencie os caos em sua vida. Não negligencie os momentos de dificuldade. Não negligencie as contradições, o sagrado avesso em que Deus te visita, de uma enfermidade, de uma perda, de uma dificuldade no emprego ou na sua família, porque é precisamente neste lugar que pode haver uma tensão produtiva, transformando todo desafio, todo contraponto, transformando toda a energia em algo que é bom, em algo que pode se tornar transformador. Isso do ponto de vista da resiliência humana e, mais ainda, da graça de Deus. É o que nos diz aqui os Atos dos Apóstolos. Porque, se vemos bem, esta primeira leitura dá a nós um segredo muito importante para que a gente não perca a coragem de viver. Se diz da firmeza da fé, versículo 22, e se diz no versículo 26, que aqueles que voltam para Antioquia voltam porque tinham saído entregues à graça de Deus. A quem você tem entregue sua vida, minha irmã, meu irmão? Às ansiedades, aos subterfúgios, à confiança nos outros, aos próprios cálculos, ou tem entregue sua vida à graça de Deus? Porque se a gente entrega a nossa própria vida apenas a nós mesmos, a gente se frustra ou se enche de ansiedade, que a gente vai ter que ficar preocupado se amanhã vai dar certo, se vai ser exatamente como nós calculamos. Se nós entregamos a nossa vida apenas aos outros, a expectativa tem uma filha e a decepção. O outro nunca é capaz de nos garantir. E não conte isso para quem está namorando,
Mas depois que se casar, vai conseguir entender que o homem não lembra nem da hora de colocar o lixo para fora. Então, o outro decepciona. A nossa garantia deve ser a graça de Deus, porque se partimos entregues à graça de Deus, a gente não se perde e pode voltar. É o que diz os Atos dos Apóstolos. Porque o Senhor, lembra o Salmo que nós escutamos no versículo 9, o Senhor é muito bom para com todos, e sua ternura abraça toda a criatura. Nossa vida, nós somos cuidados por Deus. Temos que ter consciência do colo de Nossa Senhora, a Mãe Piedade, porque nesse colo nós não nos perdemos. A este colo nós estamos entregues. Terminemos com um olhar sobre o Evangelho. É Cristo, depois da saída de Judas que haveria de trair Jesus, mas nem a traição de Judas, nem a negação de Pedro desidratam o amor de Deus, que nunca se esgota, que nunca se cansa. O Cristo após a traição de Judas. Prestemos atenção nisso, porque ele poderia ter feito como a gente quando se decepciona, ter se ressentido, mas essa vida, humilhados e ofendidos, mas agora eu vou desistir. Não, quando Judas sai entregue às trevas, o Cristo dá o mandamento do amor. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quero situar isso. Porque Jesus ama não só com os lábios, não só a partir dos seus sentimentos, porque humanamente o que poderia ter sido suscitado dentro do seu coração, na iminente traição de Judas, seria a ira, a indignação, o protesto, a murmuração, mas ele dá o que há de melhor dentro de si. Que é isso, né? Lembra Dom Helder Câmara, a gente tem que ser como a cana, que mesmo esmagada, triturada, só dá o que é doce. Então, nos momentos de dificuldade, a gente tem que dar o melhor de nós mesmos. Cristo não se deixa levar pela traição de Judas. Os apóstolos não se deixam levar pelas perseguições. Eles transbordam o que há de melhor dentro de si, o que há de melhor dentro de nós, o mandamento novo, o amor. A graça a que foram entregues os apóstolos, a caridade é a condição e a garantia para os apóstolos e também para a vida de cada um de nós. A graça de Deus, o amor de Deus, o amor que não cabe num discurso. E a gente tem que estar atento a isso em nossas relações. Não é só sobre dizer eu te amo uns para os outros ou para Deus. Isso é muito fácil, doce nos lábios. Não é sobre dizer uma vez, o mandamento é novo, é um cântico novo, como nós começamos essa Santa Missa, porque o amor requer dizer de novo, de um outro jeito, de um modo mais criativo, reinventando-se, sem desistir, amar com atos, amar confiando na graça de Deus, onde tudo se ajusta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.